tô com sono, né? Trabalhei pra caramba, mas estamos aqui fazendo esse vídeo lindo. Tá focadinho? Ok, não precisava estar com a cara assim tão perto, né? Então aí, ok. A pessoa tem muita autoestima, muita confiança. Hoje nós vamos falar sobre um negócio importante aqui, né? Inspiração. Como administrar a sua inspiração, né? Para que as suas ideias saiam ali, né, do plano cósmico e venham para a realidade, se transformem em texto. Efetivamente. Porque o que acontece normalmente? A gente acorda empolgado, inspirado e fala, nossa, eu tô com uma super ideia aqui, e aí começa a escrever e aí para porque você descobre que meio que você não sabe o que tá fazendo ou não sabe para onde ir, e aí o que acontece é que a gente acaba acumulando vários esboços, né, ou vários começos de várias coisas que a gente nunca termina. Em vários livros, né, sobre escrita você vai encontrar uma definição que pra mim faz muito sentido sobre o ato de escrever. Escrever, criar histórias, é encontrar problemas e criar soluções para esses problemas. You're in your chair, but your central character will be at the end of his rope, a desperate man taking desperate measures. Only trouble is interesting. Basicamente, escrever é resolver problemas, resolver conflitos. Gente, se não tiver focado isso, eu vou ficar tão puto. Quem escreve tá sempre caçando ideias, caçando personagens, caçando temas. E aí, quando você encontra algo muito legal, você se sente o que? Inspirado e fala, uou, quero escrever sobre isso. E normalmente você se sente inspirado quando você encontra uma coisa que você nem sabia que estava procurando. E aí, cara, você pode fazer o quê? Criar todo aquele ambiente, né? Colocar a música certa, ficar fechado no quarto, ninguém em casa, silêncio. Ó, vou escrever, criar aquele ambiente para escrita. Vou pegar o que? Um cappuccino aqui, coisa chique. Mas, por algum motivo, né, aquela inspiração que tava assim, uou, sabe, ardendo em você, na hora que você senta para escrever, não te ajuda e não sai nada. E quando você vê a inspiração, ó, porque no geral a gente perde muito tempo idealizando histórias e também idealizando o próprio processo de escrita, mas a gente não faz o que tem que fazer, que é sentar a bunda na cadeira e escrever. E escrever, minha gente, é isso, é lidar com o fracasso mesmo, toda vez. É lidar com o fracasso, sabe, lidar com a sua limitação, é lidar com a sua dificuldade, com você, meu Deus, por que eu não sou genial, brilhante, por que eu não consigo escrever um parágrafo decente? He also said, one of my favorite quotes about writing, when he was asked to read someone's manuscript, your work is both good and original. Unfortunately, the part that is good is not original, and the part that is original is not good. Most of the books about screenwriting and most of the courses, many of them also tell you must write out of your own experience, which is one of the main reasons why most of the stories a lot of these people write are very boring. Most of us have pretty boring lives. Então eu vou falar nesse vídeo algumas coisas que, cara, podem ajudar você a administrar melhor essa inspiração, né, para que as tuas ideias não fiquem lá só, né, no cosmos e você consiga trazer isso pro papel. Pelo menos são coisas que me ajudam, né? Uma maneira de se sentir inspirado é pensar o seguinte: a tua história ter um fio condutor. O fio condutor seria uma ideia maior, um tema maior que vai conduzir a tua história. Porque às vezes você quer muito, sei lá, pegar aquele personagem legal, incrível, divertido, e você quer enfiar esse personagem no universo XY, e esse personagem vai se apaixonar por cedilha, e aí quando você vê, você tá tentando encaixar esse bando de coisa que você quer enfiar de qualquer jeito nessa história e você não tá conseguindo, porque na verdade nada se encaixa, e aí você fica meio que tentando montar um quebra-cabeça, mas sem enxergar a imagem maior. Tô gesticulando. Então às vezes você criar algo que ligue tudo isso, esse fio condutor, pode ser muito inspirador. Por exemplo, você decidiu que, sei lá, o tema da tua história é autoestima. E aí você pode ter essa ideia de que todos os seus personagens vão ser variações desse mesmo tema. E aí vai ficar mais fácil para você criar esse enredo e esses personagens, porque tudo isso vai estar a serviço desse fio condutor, a serviço desse tema maior. Com esse fio condutor, talvez você consiga encaixar melhor os acontecimentos e os seus personagens vão ter características mais bem definidas, porque você sabe o que eles precisam ser para que a tua narrativa ande. Eles vão ser como a sua narrativa precisa que eles sejam. Outra coisa que pode ser muito inspiradora é: pare de esperar o momento certo para escrever. Esteja sempre escrevendo, porque assim a sua inspiração não vai sumir.
Ó, eu colando aqui, tá aqui embaixo minhas anotações. Quanto mais tempo você passar longe do processo de escrita, cara, assim, mais dificilmente você vai se sentir inspirado para escrever. Como qualquer coisa na vida, né? Fica uma semana assim na academia pra você ver. E cara, deixa de lado coisas como, ai, tenho vergonha, ai, que ridículos que eu tô escrevendo, ai, eu tenho medo de escrever, ai, euforia, quero escrever. Deixa tudo isso de lado, cara, porque isso não ajuda em nada. E vai lá, senta o seu traseirinho na cadeira e escreve. Tem uma frase do Picasso que eu li uma vez na internet, eu não sei se foi o Picasso que disse, mas enfim, estava atribuída a ele, que diz o seguinte: a inspiração tem que te encontrar trabalhando. Ou seja, não adianta você ficar inspirado e não pôr a mão na massa. A inspiração não é uma resposta, mas é uma pergunta. Uai. Ainda que você tenha uma visão assim, nossa, desse universo que você quer criar pra tua história, ou desse personagem maravilhoso que veio na sua cabeça, você tem que lidar com esse momento de inspiração de forma que ele meio que vire uma pergunta. O que aconteceria se esse determinado personagem... I decided what I was going to do was take issues from this world and put them in my imaginary world. How about global warming? Everybody knows about global warming. So what if global warming becomes in another world a scheme of magic that underlies the entire environment, and something is eroding the magic, something is undermining its ability to keep everything in balance, and everything is falling out of shape. And if you knew about this and you could do something about it, how much of your life would you be willing to give up to make a difference? Eu, quando estava escrevendo o meu livro Poliki Junso, eu tinha uma coisa na minha cabeça que era: uma brasileira encontra um coreano no banheiro do aeroporto da cidade onde ela mora. E a minha pergunta era: quem é esse coreano? E se ela resolvesse ajudar esse cara? Então, o que eu tô tentando dizer aqui, na verdade, é: trate a inspiração não como uma ferramenta definitiva que vai resolver o seu problema e vai fazer você escrever loucamente. Trate a inspiração mais como um lembrete de que tem um problema ali que precisa ser solucionado. Outra coisa que pode ser muito inspiradora, vai por mim: saia do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, do YouTube ou do wherever, ou pelo menos tente passar menos tempo nesses lugares virtuais. Porque, cara, enquanto o seu cérebro, estiver distraído com coisas inúteis ou de entretenimento, dificilmente ele vai se sentir inspirado. Ele vai se sentir o quê? Nadando na morfina. Ele vai se sentir acomodado e não vai querer sair daí, porque o cérebro, ele trabalha muitas vezes contra o processo criativo no seguinte sentido: o cérebro, ele quer que você seja feliz, Ele quer que você fique confortável, que você se sinta bem. E muitas vezes bem-estar tá ligado ao quê? Inércia. O processo criativo é algo que exige, é algo que vai demandar de você trabalho e esforço, e o teu cérebro vai ficar falando assim: não, fica no Netflix, pra quê? Então a vontade de criar nunca vai vir se você passar horas e horas do seu dia fuçando em vídeo de gatinho, em meme, não sei o que, não sei o que. E assim, gente, é algo que ninguém vai fazer por você, ninguém vai vir falar assim pra você: olha, acho que você devia desligar o YouTube e parar de ver esses vídeos de groselha, de receita de bolo de arco-íris, devia lá sentar sua bundinha e tentar escrever alguma coisa. É algo que você vai ter que fazer sozinho. Então assim, vai do seu autocontrole, da sua disciplina, da sua decisão de chega de groselha, vou escrever. E aí você gasta esse tempo que você tava usando antes, pras redes sociais, pra pesquisar coisas novas, conteúdos diferentes e de qualidade, e que, cara, podem ser muito inspiradores. Quando eu entro em contato com algo que eu não conheço, pronto, me vem uma ideia. Porque, vou dizer pra vocês, que quando você trabalha só com o que você já tem de repertório, é mais difícil que você se sinta inspirado, porque você tá sempre trabalhando com o que você já conhece. Agora, se você tem aquele contato com algo diferente, algo novo, cara, aquilo pode te dar uma ideia e você vai ligar o que você já conhece com aquele conteúdo novo, e aí pode nascer uma história. E aí a sua inspiração passa a ser uma consequência da sua busca por conteúdo novo. Olha só, ouve a Tia Gabi dá uns conselhinhos aqui que, ela aplicou e funcionou pra ela. E lógico, entenda que escrever não é fácil, nunca será. Por mais inspirado que você esteja. Você pode estar assim, olha, inspiradíssimo para escrever assim o livro que vai ganhar o Nobel. Não vai ser fácil tirar aquilo da sua cabeça e pôr no papel. Escrever é lidar com o seu fracasso, com a sua limitação todas as vezes. Se você entender isso,
de uma vez por todas, é bem provável que isso em algum momento se torne inspirador para você. O George Orwell, por exemplo, escreveu 1984 não porque ele estava inspirado, mas porque ele recebeu uma proposta de job. Ele recebeu uma proposta de freela. 1984 foi encomenda de um editor. Ai, que delícia, eu vou escrever aqui esse livro complexo e denso, né? Porque eu adoro, é muito divertido, é muito fácil. Isso quer dizer que escrever dá trabalho, exige de você. E isso pode ser inspirador porque você para de acreditar que só vai conseguir colocar alguma coisa no papel ou terminar uma história, sei lá, quando acabar o Mercúrio retrógrado ou quando o Sol estiver em Saturno. Escrever pode ser feito a qualquer momento e com esforço e organização você consegue sim terminar um texto. Cara, isso me inspira, vou dizer pra você. Sabe aquela coisa do, ai, não acordei inspirado? Se você tratar a inspiração dessa forma, é bem provável que você se desanime e queira largar tudo na primeira dificuldade que você encontrar quando estiver escrevendo o teu texto. Você precisa manter a sua inspiração no seu controle. É quase como fazer uma fogueira. Você tem que achar o fogo ali em algum lugar e quando você finalmente achar esse fogo, cara, você tem que ralar para manter esse fogo aceso, tem que alimentar essa fogueira para que esse fogo se mantenha aceso. Por fim, não adianta você ter iniciativa e não ter acabativa. Quero dizer o quê? Termine o que você começa. Foque numa história e termine isso. Thinking about writing is not writing, and a story doesn't exist before the act of writing. Assim, até hoje eu não entendo o que eu gosto de escrever. Eu não sei nem se eu gosto de escrever, na verdade. E assim, eu quero fechar esse vídeo falando sobre essa questão de autoestima quando você está escrevendo. É impressionante como eu converso com pessoas que me dizem que baixa autoestima e problemas psicológicos ou traumas ou emocionais, sei lá, problemas emocionais, questões emocionais, interferem no processo de escrita. Esses dias uma amiga minha me mandou uma mensagem no WhatsApp falando que não estava conseguindo escrever porque ela tinha um trauma com a escrita, porque ela achava que tinha a ver com uma morte de uma tia dela. Aí eu falei, pera lá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu misturo os negócios. Porque eu não posso ligar pro meu chefe e falar assim, oi, tudo bem? Eu não posso trabalhar porque meu pai não foi bacana comigo, entendeu? Minha mãe foi o quê? Uma maloqueira. Então eu não posso trabalhar. Você não tem que ficar contaminando o teu processo de escrita com coisas que não tem a ver com escrita, basicamente. Então foca, tenta pensar assim que enquanto você não começar a escrever ou não escrever, você nunca vai melhorar. Não tem nada a ver com as opiniões que você tem a respeito de você mesmo, não tem nada a ver com crenças que você tem a respeito, sei lá do que, de emoções, da sua família. Cara, escreve, leia bons autores, se esforce para fazer bons parágrafos e para de ficar enfiando aí coisa que não tem nada a ver com texto, ok? É isso então? É isso então.